totalmente submersa em água gelada, sob uma espessa camada de gelo. E ainda consciente, a temperatura corporal da esquiadora caiu a um recorde de 14 graus Celsius. Abaixo de 14 graus Celsius, a mulher não tinha nenhuma chance de sobreviver. Mas então, de repente, seu pulso voltou a bater. E nesse vídeo eu vou te contar 8 histórias inacreditáveis de sobrevivência. São tão absurdas que é difícil de acreditar. E atenção, esse vídeo tem conteúdo forte. Um instrutor de paraquedismo britânico chamado Michael Holmes estava se preparando para o seu terceiro salto do dia. Ele verificou todo o equipamento e seus colegas checaram tudo novamente por segurança. Michael já tinha feito cerca de 7.000 saltos bem-sucedidos. Naquele dia de 2006, o instrutor iria filmar um salto duplo sobre a cidade de Taupo, na Nova Zelândia. Quando o avião atingiu 4.600 metros de altitude, os paraquedistas pularam. Michael voava em um círculo ao redor da dupla para tirar as melhores fotos. E então, abriu seu paraquedas. Mas, em vez de um voo estável, ele foi pego por uma corrente violenta de vento. Seu paraquedas principal se embolou e não abriu corretamente, então ele o soltou para abrir o reserva. Só que a lona do paraquedas reserva não se desprendia do jeito certo e Holmes continuou caindo em queda livre. Ele tentou cortar as cordas com uma faca, mas não conseguiu levantar os braços por causa da velocidade da queda. Michael mal conseguia olhar para o seu altímetro e percebeu: já era, ferrou, eu tô morto, adeus. 6 segundos depois, Michael Holmes se chocou contra o solo. Mas quando o amigo de Michael pousou por perto, viu o instrutor caído sobre uma moita de amora silvestre totalmente consciente. Ele foi levado imediatamente ao hospital, onde foi diagnosticado com pé e tornozelo esquerdos esmagados, costelas quebradas e um pulmão perfurado. Mas se Michael tivesse caído diretamente no chão ou na água daquela altura, teria morrido na hora. Foi a sorte absurda de cair sobre os arbustos que salvou então a sua vida. Mas olha, nenhum arbusto vai te salvar se você cair dentro de um vulcão ativo. Em novembro de 1992, os cinegrafistas Michael Benson e Chris Duddy foram gravar a cratera de um vulcão chamado Pu'u, no Havaí. Um dos melhores pilotos de Hollywood, Craig Hoskin, topou levá-los até a boca do vulcão ativo. Mas assim que se aproximaram da cratera, o helicóptero começou a cair, diretamente dentro do vulcão. Todos a bordo se prepararam para morrer. Mas, por algum milagre, o helicóptero não mergulhou na lava incandescente. Em vez disso, caiu em solo firme, bem ao lado da cratera. E o mais inacreditável, os ocupantes praticamente não se feriram no impacto. O local do acidente ficou justamente no ponto onde o ar fresco entrava na cratera. Se não fosse isso, os 3 homens teriam morrido sufocados pelos gases tóxicos do vulcão. Essas coincidências salvaram suas vidas. Além disso, eles estavam apenas 90 metros abaixo do topo da cratera, o que parecia administrável, mas era uma ilusão mortal. Ao tentar subir pela encosta, os homens sofreram ferimentos graves causados pelas pedras quentes e afiadas. E o pior, ao menor toque, as pedras se soltavam, ameaçando jogá-los diretamente na lava fervente a qualquer segundo. Gases densos e vapores bloqueavam completamente a visão. E logo, eles perderam contato uns com os outros. O piloto Craig Hoskin conseguiu, de forma quase milagrosa, voltar até o helicóptero caído e chamar o resgate pelo rádio. A equipe de resgate, por sua vez, também teve sorte ao conseguir localizar e resgatar Craig ainda no mesmo dia. Já Benson e Duddy ficaram presos na encosta e passaram a noite em agonia, ouvindo o som da lava borbulhando a mais de 1.000 graus Celsius bem abaixo de seus pés. Na manhã seguinte, Chris Duddy se arriscou a escalar mais alto, mas Michael Benson achou arriscado demais e ficou onde estava. Algumas horas depois, algo parecido com um corpo humano passou voando ao lado dele e caiu direto na lava. Benson foi tomado pelo desespero. Preso em uma minúscula saliência, convicto de que seus amigos estavam mortos, ele acreditava que seria o próximo a cair. Michael passou 2 dias sem comida embaixo da chuva torrencial. Quando já não tinha mais forças para continuar, uma rede de resgate surgiu do nada, descendo de um helicóptero. E mais, os socorristas lhe disseram que todos os seus amigos estavam vivos. O que havia passado por ele no dia anterior era apenas um pacote de resgate lançado de um helicóptero. Chris Duddy havia conseguido sair do vulcão com vida 27 horas após a queda. Ou seja, uma sequência absurda de coincidências pode salvar sua vida, mesmo quando todas as leis da física parecem conspirar contra você. E falando em física, um trabalhador inglês conseguiu vencer uma máquina que nem o próprio Exterminador do Futuro teria enfrentado com sucesso. Em dezembro de 2008, Matthew Lowe fazia o seu turno em uma fábrica. Enquanto passava perto de uma esteira automatizada, o seu macacão ficou preso. Então, algo horrível aconteceu. Lowe caiu sobre a esteira
que começou a puxá-lo para uma abertura de apenas 13 centímetros dentro da estrutura. Em poucos segundos, o corpo inteiro de Matthew desapareceu dentro do túnel apertado. Só a sua cabeça saiu do outro lado da máquina. O único pensamento que teve foi: ouvi meus ossos quebrando, é o fim. A máquina então cuspiu o corpo quebrado do outro lado, mas Lowe estava consciente. Foi então que a dor insuportável o atingiu e ele começou a gritar. Os colegas de trabalho correram até o local e congelaram de horror. A coluna de Lowe estava quebrada em 2 pontos: o quadril, costelas e bacia praticamente esmagados, e os órgãos internos rasgados. Matthew foi levado às pressas ao hospital, e sua parceira foi orientada a se preparar para o pior. Mas contra todas as previsões médicas, Lowe lutou pela vida. Passou um mês internado e realizou 6 cirurgias. Os médicos literalmente costuraram o corpo dele de volta. E em apenas 18 meses, Matthew pôde retornar ao trabalho, embora tenha sido transferido para uma função diferente. Hoje, Lowe convive com a fraqueza no braço direito e crises de pânico ocasionais. Mas sua história é tão impressionante que merecia virar filme de ficção científica. E falando em filme, o caso de Stephen McCormick. Esse já aconteceu na tela do cinema. Em 21 de maio de 2011, na cidade de Opotiki, na Nova Zelândia, Stephen McCormick, um motorista experiente, estava fazendo manutenção em seu caminhão. Ele ficou entre o para-choque do veículo e o reboque, mas escorregou e caiu. Só que, em vez de sentir uma dor normal de queda, ele teve a sensação de que seu corpo estava inflando como um balão e ficou quase 2 vezes maior. Colegas de trabalho e seu filho adulto correram quando ouviram os gritos. O que havia acontecido? Steven caiu sobre uma válvula de latão que fornecia ar comprimido para os freios do caminhão. Ela perfurou a nádega do motorista e o gás sob alta pressão invadiu seu corpo. Os colegas conseguiram cortar o fornecimento de ar e deitar Steven no chão. Mas, como o destino quis, as 2 ambulâncias da cidade estavam ocupadas e McCormick teve que esperar 1 hora inteira pelo resgate. Quando ele chegou no hospital, os médicos descobriram que o ar havia separado a gordura dos músculos e preenchido todo o corpo, abdômen, o peito, ao redor dos pulmões, do coração e atrás das pálpebras. Os médicos tiveram que inserir uma mangueira entre suas costelas até os pulmões, só para que Steven conseguisse respirar. O ar em seu corpo teve que sair de forma natural e isso levou 3 dias inteiros. Depois disso, McCormick teve alta completamente saudável. A única lembrança do acidente? Um furo na nádega. Segundo os médicos, se a válvula tivesse perfurado qualquer outro ponto, poderia ter atingido uma artéria e Steven teria morrido instantaneamente. Ou seja, mais uma vez, o acaso salvou uma vida, sem que a vítima pudesse fazer nada. Já o turista australiano Neil Parker teve que escolher entre desistir ou lutar pela própria vida. Na manhã de domingo, em setembro de 2019, o homem de 54 anos decidiu fazer uma trilha no Monte Nebo, próximo a Brisbane, na Austrália. Parker era membro veterano do clube de trilhas Brisbane Bushwalkers e levava todo o equipamento necessário. Ele já havia feito aquele caminho várias vezes, então nem passou pela sua cabeça avisar alguém para onde estava indo. 1 hora e 40 minutos após o início da caminhada, Neil começou a subir uma encosta familiar próxima a uma cachoeira. Quando, de repente, as pedras começaram a se mover debaixo de seus pés. Ele despencou 6 metros, caindo em um riacho raso. E o resultado? Fratura exposta na perna esquerda, acima do tornozelo, e também ele teve o seu punho esquerdo totalmente esmagado. Neil tentou pegar o celular, mas ele escorregou da mão e caiu na água. Sem comunicação, sem ajuda e sem chance de ser encontrado, a única opção era se arrastar até a saída. Ele improvisou uma tala com seus bastões de caminhada e começou a rastejar. Cada metro percorrido era tão difícil que ele precisava descansar depois de cada avanço. Mesmo assim, continuou, comendo e tomando analgésicos aos poucos. Só na segunda-feira, quando Neil não apareceu no trabalho, começou a operação de busca. Por sorte, alguém lembrou de tê-lo ouvido falar de um passeio nas montanhas. Mas o helicóptero só foi enviado na terça-feira de manhã. E foi então que os socorristas avistaram um homem no leito de um riacho, acenando com algo colorido sobre a cabeça. Neil Parker sobreviveu, rastejando por mais de 3 quilômetros. Ele foi içado ao helicóptero e levado ao hospital. Os médicos afirmaram que usar os bastões como tala foi ideia de gênio. Neil teve comida, experiência e remédios, e isso salvou a sua vida. Mas e se você tivesse em uma situação parecida?
Foi o que aconteceu então com James Grimes, de 28 anos, que ficou numa situação sem nenhum chão sob os pés. Em 23 de novembro de 2022, ele embarcou em um cruzeiro em Nova Orleans para comemorar o Dia da Ação de Graças. Depois do pôr do sol, tomou alguns drinks e foi ao banheiro. E, no instante seguinte, acordou em meio ao mar aberto, em águas infinitas do Golfo do México. James entrou em pânico total. Não se lembrava de ter caído do navio. Achava que, com sorte, notariam seu sumiço e voltariam para buscá-lo. Mas passou a noite inteira na água, sozinho. Durante a madrugada, foi atacado por águas vivas e, ao amanhecer, notou uma barbatana próxima. Ele entrou em pânico. Era um tubarão. Algo tocou seu pé. Ele deu um chute. Ele prendeu a respiração e ele via algo se aproximando dele, que era esse tubarão. Mas olha, nada mesmo aconteceu com ele. O tubarão, se era mesmo ele sumiu. Horas depois, ele viu 2 navios no horizonte e nadou em direção a eles por horas, pensando em sua filha de 9 anos e cantando músicas inventadas para ela. O sol queimava sua pele e após 20 horas no mar, já sem esperanças, uma corda caiu próxima a ele. Grimes tentou agarrá-la com todas as forças, mas as ondas o puxavam de volta. Foi então que um helicóptero da guarda costeira apareceu e os socorristas conseguiram retirá-lo da água. Um deles afirmou que James tinha, no máximo, 1 minuto antes de morrer por hipotermia. Mas, acredite, nem essa é a história mais inacreditável do nosso vídeo. Você acredita que alguém pode ser pego por uma tempestade a 10 mil metros de altitude e sobreviver? Em 14 de novembro de 2007, na pequena cidade australiana de Manila, a campeã mundial de voo livre, Eva Wisniewska, se preparava para defender o seu título mais uma vez. O céu estava absolutamente limpo, apesar das previsões apontarem para uma tempestade violenta. Mas assim que Eva subiu aos céus com seu parapente, o clima mudou subitamente. Nuvens se formaram ao redor dela, e então, de repente, ela sentiu uma força invisível e brutal puxá-la para cima. A 20 metros por segundo, Eva foi arrastada direto para o epicentro da tempestade. Esse fenômeno natural é conhecido como cloud suck, quando o ar quente do solo sobe repentinamente e com força em direção ao ar frio acima. Primeiro, relâmpagos começaram a surgir ao redor dela. Depois, veio a escuridão absoluta. A mudança brusca de pressão fez com que Eva perdesse a consciência. Ela não sentia mais os impactos do granizo e a sua pele estava sendo coberta por uma geada de menos 50 graus Celsius. No fim, Eva foi sugada a uma altitude de quase 10 mil metros, equivalente ao cruzeiro de um avião comercial. Aquela altitude tem oxigênio praticamente inexistente e o corpo humano começa a morrer por célula. E sim, ela tinha 100% de chance de morrer. Mas quase uma hora depois, a atleta recuperou a consciência e percebeu que estava caindo em alta velocidade em um parapente fora de controle. Em certo momento, chegou a descer 33 metros por segundo. Mas, de repente, a velocidade desacelerou e Eva conseguiu pousar a 60 quilômetros do local de onde havia decolado. Seu corpo estava coberto de hematomas causados pelo granizo e ela sofreu congelamento severo no rosto, nas orelhas e nas extremidades. Sua sobrevivência foi comparada a ganhar na loteria 10 vezes seguidas. Um verdadeiro milagre. Mas eu guardei a história mais inacreditável para o final aqui para você. Olha, nem mesmo os médicos conseguem explicar como Anna Baggerholm voltou à vida. Em maio de 1999, a radiologista sueca Anna Baggerholm estava esquiando nas montanhas próximas a Narvik, na Noruega. Ela era experiente, já conhecia aquelas encostas e estava acompanhada por 2 colegas, mas nada disso a salvou de uma trágica coincidência. Naquele dia, Anna perdeu o controle dos esquis e caiu. Ela caiu de costas sobre um riacho congelado, quebrou 20 centímetros de gelo com a cabeça e ficou completamente submersa na água gelada. Apenas os pés e os esquis ficaram visíveis. Seus colegas correram para ajudá-la, mas não conseguiram tirá-la da armadilha de gelo. E então chamaram os socorristas. Enquanto isso, Anna entrou em pânico, se debatendo contra o gelo, até que encontrou uma bolsa de ar e conseguiu respirar por ali. Ela passou 40 minutos consciente, esperando o resgate. Mas nunca viu os socorristas chegarem. Desmaiou. Ninguém sabia ao certo se ela ainda estava viva. Os resgatistas levaram mais de 40 minutos para tirá-la da água. Ou seja, mais de 1 hora submersa em gelo. Ela não tinha nenhuma chance de sobreviver.
Quando chegou ao hospital, sua temperatura corporal havia atingido o menor valor já registrado na medicina, 13,7 graus Celsius. Várias horas de tentativas de reanimação não deram resultado. Mas na Noruega, existe uma regra. Ninguém é declarado morto até ser aquecido. Então, assim, mais de 100 profissionais de saúde se revezaram em turnos por 9 horas, tentando aumentar lentamente a temperatura corporal de Anna. E então, o pulso voltou. Parecia impossível. Mas os médicos não se animaram tão cedo. Afinal, o cérebro humano sofre danos irreversíveis após 20 minutos sem oxigênio. Só que Anna ficou 35 dias conectada a um ventilador e recuperou a consciência. E mais, seu cérebro estava intacto, por incrível que pareça. Porém, ela estava paralisada do pescoço para baixo. Com 29 anos, Anna ficou horrorizada com a ideia de passar o resto da vida em uma cama e ficou furiosa com os médicos por tê-la salvado. Mas, após mais um mês de UTI e um período de reabilitação intensiva, Anna Bagerholm teve uma recuperação quase total. A maioria das pessoas que passam por hipotermia severa não sobrevive, mesmo quando o coração volta a bater. O que aconteceu com Anna até hoje é considerado um milagre médico. Depois de tantas histórias como essas, às vezes me pergunto, será que tudo isso pode mesmo ser explicado como mero acaso?